Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje falando sobre a matéria, né? Capítulo 1, investigando a matéria. Não vai ser tão difícil assim, pois já tivemos o primeiro momento para falar a respeito de matéria, que foi na escola, né? Estudamos um pouco sobre a matéria, seus estados físicos. A gente vai estar revisando esse capítulo 1 aqui em relação à matéria e os seus estados físicos, certo? Então não vai ser nenhum bicho de sete cabeças para quem entendeu, para quem prestou atenção nas aulas presenciais, não é? Então, o conceito de matéria você já conhece, não é? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu, não é? Ou seja, pessoal, se você for no mercado comprar algum produto, você vai comprar esse produto ou em volume ou em massa, não é verdade? Por exemplo, você vai comprar um suco, um refrigerante, você está comprando esse suco ou refrigerante em volume, não é isso? Ml, litro, em volume. Se você comprar um pacote de biscoito, 1 quilo de açúcar, você está comprando isso em massa, não é isso? Ou quilogramas ou gramas. Ou seja, você está comprando em volume ou em massa. Ou seja, você está comprando matéria. Deu para entender? Você está comprando matéria, pois matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, ocupa um lugar no espaço, ou seja, ocupa volume. Não é verdade? Se ela ocupa um lugar no espaço, ela está ocupando algum volume. Não é isso? Então, matéria é isso daí, tá bom? Bora lá, pessoal, continuando. Matéria e seus estados físicos. Temos aqui 4 imagens, tem aí no livro de vocês, viu? Essas 4 imagens. Essas 4 imagens é para representar a matéria, não é? Só que aí entre elas tem duas situações que não é matéria, viu, pessoal? Ou seja, as luzes aí da segunda imagem não é matéria, viu? E esse relâmpago também não é matéria, viu? O raio aí não é matéria, assim como a luz refletida, viu? A luz refletida aí na segunda imagem, viu? Nas nuvens aí, não é matéria. Então o restante aí tudo é matéria, não é? Tem volume, ocupa um lugar no espaço, certo? Então só para deixar bem claro o que não é e o que é, viu? Então a gente vai trabalhar agora os estados físicos da matéria. Vocês também já conhecem, né? Eu já passei isso para vocês, que está aqui, ó. O estado físico da matéria ele pode se encontrar de 3 formas. Não é? A matéria pode se encontrar de 3 formas. No estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Não é? Sólido, líquido e gasoso. Aqui está a representação das passagens de cada estado, né? De um estado para outro. Viu? A passagem do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. Esse procedimento todinho aqui, pessoal, vocês conhecem também, não é? Tem aí anotado no seu caderno, viu? Tem aí no livro. Então é só acompanhar, viu? E lembrar, porque isso aqui é apenas uma revisão do que a gente já trabalhou nas aulas presenciais, viu? Então, aqui o estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Essa passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão. Um exemplo, pessoal, tá aí, ó, um gelo, não é? E no estado líquido uma água. Ou seja, um gelo derretido é uma passagem de sólido para líquido, viu? Se você pegar no congelador um bloquinho de gelo, tirar ele para fora, né? Colocar ele no ambiente mesmo natural, sem ser o da geladeira, sem ser o do congelador, a tendência dele é descongelar, não é? É derreter esse gelo. Ou seja, ser transformado no estado líquido. Então, essa passagem, essa transformação do gelo para o líquido, do gelo para a água, que a gente tem o costume também de chamar, que não é errado, é chamada de fusão, certo? A passagem do líquido para o gasoso é chamada de vaporização, certo?
de vaporização. Pessoal, eu falei para vocês que vaporização pode ser classificado também em 3 tipos, né? Evaporação, ebulição e calefação, né? Essas 3 características, essas 3 classificações da vaporização se dá pela rapidez da passagem de líquido para o gasoso, não é isso? Ou seja, se a passagem for bem lenta de líquido para o gasoso, como uma roupa sendo secada no varal, é chamado de evaporação, a passagem bem lenta, não é? E aquela passagem mais rápida é chamada de ebulição, viu? Chamada de ebulição. E aquela mais rápida ainda é chamada de calefação, viu? Então tá aí as passagens de fusão e vaporização, as passagens de sólido para líquido e de líquido para o gasoso. Essas passagens, pessoal, lembrando que se dá por conta do aumento de temperatura. Ou seja, para essas passagens, para essa transformação acontecer, a matéria precisa absorver calor, não é, pessoal? Ela precisa absorver calor. Então, ela ganhando calor, ela aquecendo, com certeza ela vai ter essas transformações de passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Quanto mais aquece, mais gasoso ele fica, mais a tendência de virar um gás, não é isso? Seja ele sólido ou seja ele líquido, beleza? Temos também a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, é chamado de sublimação, viu? De sublimação. Essa passagem aí, pessoal, eu já dei o exemplo para vocês, é que nem aquela pedrinha que a gente coloca em roupa, não é? Para ter aquele cheiro. Aquela pedra, ela é sólida, viu? E ela solta aquele vaporzinho, não é? Para pegar na roupa, e aquele vaporzinho, ela sai daquele sólido, não é? Então, aquele sólido vira um gás sem passar pelo líquido, não é? Então, essa passagem é chamada de sublimação, viu? Vamos lá. Liquefação, pessoal. O que é liquefação? É a passagem do estado gasoso para o líquido. Liquefação também pode ser chamado de condensação, pessoal, viu? Não esqueçam. Condensação é o gás virando líquido, ou seja, é a nossa chuva, né, pessoal? Não é? Você sabe que a chuva se dá por conta, não é, do aquecimento lá nas nuvens, não é? Então, aquele gás se transforma em líquido e a chuva cai, né, pessoal? Então, vamos lá. Do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Solidificação, pessoal, é se você colocar uma água no congelador para ela virar gelo, não é isso? Então, você colocar uma água no congelador para fazer uns bloquinhos de gelo para colocar no suco, para colocar em um refrigerante, você está usando o procedimento chamado de solidificação da matéria, viu? Da matéria. A gente está trabalhando aqui alguns exemplos, a gente fala sempre em água, mas isso vale para matéria. Então, matéria não é só água não, viu, pessoal? Aquela passagem também do gasoso para o sólido sem passar para o líquido é chamado também de sublimação, mas também pode ser chamado de ressublimação, viu, pessoal? É a volta, não é, da sublimação. Então, o gasoso passando para o sólido sem passar pelo líquido, sublimação, viu? Essas passagens, pessoal, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ela se dá por conta da diminuição de temperatura, viu? Ou seja, a matéria tem que perder calor para acontecer essas passagens, essas transformações, viu? Tem que perder calor, tem que esfriar, a matéria tem que esfriar para poder acontecer a liquefação, a solidificação ou até mesmo a ressublimação, viu? Então aí tá cada procedimento que acontece na transformação da matéria, viu? Nos seus estados físicos, viu? A transformação física, seus estados físicos, tá bom?
Pessoal, continuando a aula, aqui está uma representação das partículas da matéria, não é? Em cada estado, ou seja, no sólido, no gasoso e no líquido. Pessoal, partículas são matéria, viu? Ou seja, a minha água é também conhecida como H2O, não é verdade? Eu também já passei isso para vocês. Então, essas partículas H2O, elas podem ficar de formas diferentes dependendo de que estado ela esteja. Viu? Deu para entender, não é? As partículas, por exemplo, a minha água, o meu H2O, não é? Que forma a água, que forma a matéria, não é? Essas partículas, elas podem vir de maneiras diferentes dependendo do meu estado. Por exemplo, se a matéria está no estado sólido, essas partículas, elas estão bem juntinhas, não é? Bem juntinhas e em movimento, viu, pessoal? Movimento pouco, muito pouco movimento. Por causa de quê? Dessas junções dessas partículas. Elas estão bem juntas, então o movimento delas é bem pouco. Elas só vibram, não é? Só vibram. Então, no estado líquido, elas já estão um pouco mais separadas, não é isso? Elas estão mais um pouquinho separadas, então elas se movimentam com mais facilidade, não é isso? No estado gasoso, pessoal, elas estão livres, não é? Elas estão livres, elas estão bem soltas uma da outra. Então, a tendência é delas se mover com mais facilidade ainda do que ela se encontrando no estado líquido, viu? Então tá aí a representação dessas partículas para cada estado, viu? Tá aqui o exemplo, utilizando também a nossa água, não é? Aí tá um copo com água líquida e com gelo, não é? Para ficar bem geladinha para poder beber, não é? Que é bom. E no estado líquido aí, pessoal, veja que as partículas estão soltas aí, ó. Tá vendo? O gelinho aí, ó, elas estão juntas. Como eu falei, no estado sólido, essas partículas ficam vibrando, viu, pessoal? Estão em constante vibração, certo? As partículas no estado líquido, elas já têm mais facilidade em se mover, não é? Porque elas estão um pouco mais livres, estão um pouco soltas uma da outra. E aí está uma panela no fogo, não é? Aquecendo, então tá saindo o vaporzinho aí da água, ou seja, essa água está sendo evaporada. Então, esse vapor aí, as partículas deles estão livremente, né? Livremente soltas. Então, estão se movimentando para lá e para cá. Então, está dessa forma aí quando ela se encontra no estado gasoso, certo? Pessoal, só para não esquecer, essa agitação dessas partículas se dá por absorção de calor, viu, pessoal? Então, se ela se encontra no estado sólido, se ela absorver calor, a tendência dessas partículas é começarem a se movimentarem. Ou seja, o estado sólido está se transformando para o estado líquido. Então, as partículas estão começando ficar livre uma da outra, não é? Então, isso se dá por conta da absorção de calor. Então, quanto mais calor, quanto mais absorver calor, mais afastadas essas partículas vão estar, viu? Bora lá. Além de termos essas partículas diferentes uma da outra em relação ao estado físico, né? Também temos outra característica da matéria, que é a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Viu? Aqui está um gráfico representando tudo isso para entender, tá bom? Então, vamos trabalhar nossa água novamente, viu, pessoal? Mas isso também vale para qualquer matéria.
A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, pessoal, é uma forma de diferenciar a matéria uma da outra, viu? Por exemplo, se eu te perguntar qual é a matéria que possui 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, aí você já vai matar a charada dizer que é a nossa água, né? Então, fica simples, né? Mas se eu te perguntasse qual é a matéria que possui 0 TF, 0 graus, não é? E 100 TE, ou seja, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius e a temperatura de fusão é 0 graus Celsius, você saberia? Então, a temperatura de fusão e ebulição também é uma característica de cada matéria e pode servir para diferenciar uma da outra, né, pessoal? Olha, só a água tem TF e TE 0 e 100 graus Celsius. Então, cada matéria tem sua TE e sua TF diferenciada uma da outra, viu, pessoal? Veja que interessante. Então, nenhuma matéria possui a TE e TF iguais, viu? Nenhuma matéria possui essa característica igual a outra, viu? Então, somente a nossa água possui TF igual a 0 graus Celsius e TE 100 graus Celsius. Mas o que é minha TF? Também já vimos isso daqui tudo, né, pessoal? O que é TF? TF, pessoal, é simplesmente a temperatura onde a matéria vai passar do estado sólido para o líquido, viu? Então, temos aí, ó, no gráfico, viu? Quando chega na TF, é a passagem do sólido para o líquido. Veja que as palavras estão aí juntas uma com a outra, ó, sólido e líquido. Isso é chamado de fusão, né, pessoal? A passagem do sólido para o líquido, que a gente já trabalhou isso daí, viu? Então, a TF é a temperatura de fusão, é a passagem do estado sólido para o líquido. A TF de qualquer matéria é a passagem do sólido para o líquido. No caso da água, é 0 graus Celsius. Então, abaixo de zero, pessoal, tem as temperaturas negativas, não é isso? As temperaturas negativas. Então, se a água se encontra no estado sólido, quer dizer que ela se encontra abaixo de zero, não é verdade? Por exemplo, ela se encontra em menos 20 graus Celsius, quer dizer que ela está no estado sólido, não é? Ela está congelada. Se ela receber calor, se ela absorver calor, a tendência é de esse menos 20 cair para menos 19, menos 18, menos 10, menos 5, menos 1, aí chega em zero. E a tendência não é absorver calor, é absorver calor. Então, ela chegou em zero, no exato momento que ela chega em 0 graus Celsius, ela começa a se transformar em líquido, ou seja, a passar do estado sólido para o líquido, não é isso? Então, isso que é chamado de TF, certo? De qualquer matéria, pessoal, tá bom? Como eu falei, todos os elementos, todas as substâncias, toda a matéria tem sua TE e sua TF diferenciada uma da outra, viu? Vamos trabalhar aqui com a água. Pronto. Então, a água chegou em 0 graus Celsius e está aquecendo ainda, não é? Está recebendo calor. Então, vai aumentando para 10, não é? Para 20, para 30, para 50 e assim vai. Então, essa temperatura aí, ela já se encontra no estado líquido, não é, pessoal? Ela está acima de 0 e abaixo de 100, não é? Ela está no estado líquido. Então, a tendência é receber calor de novo. Está recebendo calor, está aquecendo, está aquecendo, está aquecendo. Até chegar em 100 graus Celsius. Chegou em 100 graus Celsius, agora ela vai ter outra transformação, não é? Outra transformação física, pessoal. Viu? Do estado líquido para o gasoso, chamado de ebulição, temperatura de ebulição. Chegou em 100 graus Celsius, então ela vai passar do estado líquido para o gasoso.
Então, essa temperatura irá aumentar para 110, para 120. Então, depois do 100, ela já é considerada como o quê? Como água no estado de vapor gasoso. Certo? Deu para entender, não é? Então, aí está o tempo, pessoal, do gráfico. Esse gráfico aqui eu passei para vocês na escola. Eu pedi até para vocês desenharem ele para entender perfeitamente o que acontece com o aquecimento da matéria em relação a seus estados físicos, viu? Bom, pessoal, aqui nesse outro exemplo, nesse outro gráfico aqui, agora temos o contrário, não é isso? Ou seja, é uma matéria, que no caso é a água também, sendo resfriada, não é? Perdendo calor. Então, o procedimento se ocorre o contrário, né, pessoal? Aí, ó, tá a temperatura, certo? Tá a temperatura da água no estado líquido, começa lá do 20, pessoal, a temperatura em graus Celsius, 20 graus. Ela começou aí, viu? O exemplo vai começar aí na temperatura 20 graus Celsius, então vai decaindo aí, pessoal, ó. Por que que tá caindo? Porque está resfriando, não é? Está solidificando, não é a água. Então, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e aí tá o tempo, viu? Lá na temperatura de 0 graus Celsius começa no tempo zero, né? Aí vai 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quando chegar em 20 minutos, ela chega, não é, em 20 graus Celsius. Em 20 graus Celsius. Ou seja, aliás, em 0 graus Celsius, desculpa. O 20 é o tempo, né? Em 0 graus Celsius. Quando ela chega em 0 graus Celsius, significa que ela chegou em quê? Na temperatura de fusão. Então, a tendência dessa água aí é continuar esfriando, viu? Esfriando. Essa transformação do estado líquido para o sólido ocorreu em 10 minutos, pessoal. Aí, ó, 20 até o 30. Quando chegou em 30, ele começou a decair de novo, ou seja, já é uma água no estado sólido, viu, pessoal? Já está abaixo de zero, então já é considerada como sólido, viu? Então aí é um exemplo de solidificação, ou seja, de uma matéria da água perdendo calor, não é? Resfriando. Aí está outro gráfico só para representar a temperatura de fusão, viu, pessoal? Certo? Veja que o gráfico está na forma crescente, não é isso? Ou seja, começou do menos 10 e está aumentando a temperatura, não é? Então, se está aumentando, pessoal, quer dizer que ele está recebendo energia, se está recebendo calor, não é? Porque se sabe que calor é energia, energia é considerada calor, não é? Então, essa água aí está recebendo calor. O exemplo começou no menos 10 graus Celsius, foi aquecendo, foi recebendo calor, até chegar em quê? Lá no 0 graus Celsius. Em quantos minutos? 5 minutos, certo? 5 minutos. A temperatura de fusão, a passagem do sólido para o líquido, durou quantos minutos? 10 minutos, não é isso? 10 minutos. Então, após os 10 minutos, essa água continua recebendo calor, então após os 10 minutos, ela já é considerada no estado líquido, né, pessoal? Aí, ó, acima do 0 graus Celsius, ela se encontra aí mais ou menos no 6 ou 7 graus Celsius, viu? Depois dos 5 aí, ó. Tá bom? Aqui também, separadamente, só a passagem do estado líquido para o gasoso, que é chamado de TF, chamado de ebulição, viu? Então, mais detalhado aí. Nesse caso aí, pessoal, vamos começar aí do 90 graus Celsius. A água está em 90 graus Celsius, então ela já está bem quente, não é? Mas ela continua no estado líquido, ela está bem aquecida, então a tendência dela é aumentar, não é? Então, ao chegar nos 10 minutos, ela já chega em 100 graus Celsius, viu, pessoal? Então é só olhar e acompanhar o gráfico aí, ó, que eu estou dizendo, viu? Ouça a minha voz e presta bem atenção no gráfico, viu? Então, quando chega aos 10 minutos, ela já se encontra com 100 graus Celsius. Então, é a passagem do líquido para o gasoso, não é? A TF da água.
Então, essa passagem demorou 10 minutos também. E, pessoal, você deve se perguntar, professor, quantos minutos dura a passagem de fusão e de ebulição? Tem um padrão? Não, pessoal, isso vai depender de que tipo de aquecimento você está usando, né? Se for uma coisa bem quente, com certeza o tempo não vai demorar muito, não é? Se for uma coisa assim mais lenta, um, um fogo mais, vamos dizer, não tão quente assim, a passagem vai demorar mais um pouco, né? Então isso vai depender da quantidade de energia, não é? Da quantidade de calor que essa matéria está recebendo, que a água está recebendo, viu? Então após os 20 minutos, ela já começa a ser gasosa, não é? Essa água aí já começa a ser gasosa. Então, quando chega lá nos 25 minutos, ela já é um gás, viu? Não totalmente assim, porque está muito próximo do 100, né, pessoal? Mas a tendência é receber calor, então a tendência é evaporar essa água toda, não é? Por exemplo, se a água não está em um recipiente, se ela receber calor, se eu, por exemplo, colocar uma água no fogo e não trancar esse fogo, a tendência dessa água, vamos dizer, acabar entre aspas, né? Porque não acaba, não é? A matéria não acaba, viu, pessoal? Ela se transforma. Então a tendência é dessa água líquida sair todo desse recipiente, ela virar gás, ela sair toda, não é? Se vocês já perceberam isso fazendo alguma coisa na sua casa, né, pessoal? Viu? Esquentando uma água, cozinhando ovos, porque se você colocar ovos para cozinhar, você vai verificar que a água não está naquele volume que você colocou, não é? Esta está mais baixa. Ela se encontra mais baixa porque uma quantidade dela se evaporou, né? Bora lá, pessoal. Como prometido, eu vou explicar a situação na página 22 a respeito da pressão e as mudanças do estado físico da matéria, viu? Tá o exemplo aí, eu peguei do livro, essa maior e menor pressão aí, viu? Tá lá na página 22, então acompanha. Preste atenção para você entender qual a relação, não é? Ou seja, o que influi a pressão em questão de mudança do estado físico da matéria. Pessoal, para entender isso daqui, para entender essa parte desse conteúdo, vamos ter que voltar um pouquinho lá na questão de partículas, viu? Lembra que eu falei que as partículas no estado sólido, elas estão juntas, não é? Estão em vibração, um pouco, né, em movimento, não é? Um pouco em movimento justamente porque elas estão coladinhas uma na outra, não é isso? Lá no estado líquido, elas já estão mais afastadas um pouco, né? Então elas têm mais facilidade de se mover, não é? E lá no estado gasoso, elas estão livremente soltas, então ela tem a total liberdade de se mover constantemente, está lá em vibração, não é? Então, para entender essa parte de pressão que vai influenciar na minha mudança no estado físico, temos que entender essa parte dessas partículas em movimento, viu? Então, o X da questão está aí. Pessoal, preste atenção. Um professor, ele usou um experimento, não é, com uma porção de água quente, viu? Água quente, pessoal. Água líquida, mas está aquecida, não é? Ele pegou essa porção de água e colocou dentro de uma seringa. Ele tampou a partezinha de colocar a agulha com uma massa de modelar, viu? Ele fechou. O que ele fez? Ele puxou o embolo da seringa e com isso ele ficou com menor pressão. Ou seja, ele abriu espaço, presta atenção, ele abriu espaço para... Aqui, pessoal, ó, deixa eu só circular aqui para vocês, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Ele puxou, viu? Ele puxou isso daqui, então ele abriu espaço para que essa água, para que essas partículas ficam mais livres para se moverem, não é?
ou seja, tem mais espaço para se locomover essas partículas. Então, se ela tem mais espaço, ela vai aquecer, ela vai evaporar, não é? Com mais facilidade, pessoal. Porque as partículas livres, não é? A tendência dela é evaporar mais ainda. Se ela tivesse num ambiente normal, ela não ia evaporar tão rápida como ela evapora nessa situação aqui dentro dessa seringa, viu? Com essa menor pressão, tá bom? Então, a questão é essa. Ele abriu espaço, ele deu uma menor pressão para essa água, não é? Ele abriu espaço para elas se moverem, para essas partículas se moverem e aquecerem mais ainda, não é isso? Nesse caso aqui, como ele iniciou, tá a menor pressão, né? A maior pressão, desculpa, a maior pressão. Então, a maior pressão, a tendência não é ela evaporar, porque as partículas ficam um pouco presas, pessoal, ficam um pouco presas. Então, elas têm mais dificuldade em se moverem, e se tem mais dificuldade em se moverem, tem mais dificuldade em evaporar, viu? Em tornar vapor, certo? Então, como eu falei, aqui, bora lá. Aqui ela tem a menor pressão e então vai ter a facilidade de evaporar. Viu por quê? Porque as partículas têm espaço para se moverem. Nesse caso aqui, vai ter muita dificuldade em evaporar, porque as partículas estão um pouco presas, certo? Não tem espaço para elas se moverem, viu? Então, pessoal, isso acontece, um exemplo bem bacana para vocês entenderem mais ainda, é a nossa panela de pressão, viu? Vocês já se perguntaram por que os alimentos na panela de pressão aquecem com mais facilidade? Hein? Isso é uma verdade verdadeira, né, pessoal? A panela de pressão, não é? Ela fechadazinha, viu, pessoal? Ela fechadazinha, o alimento aquece com mais facilidade, viu? Pode perguntar para sua mãe aí, que ela vai confirmar o que eu estou dizendo aqui, viu? Mas por que acontece isso? Pessoal, a panela de pressão com certeza está aquecendo, né? Ela vai aquecer aqui, beleza? Mas o que acontece? Ela vai ter uma maior pressão, ou seja, o ar que tem dentro da panela, a panela está fechadinha, então o que tem dentro dela, que são os alimentos, a água, vai ter uma pressão maior em questão desse fechamento dessa panela, né? Em questão dessa pressão que tem dentro dessa panela. Então, essas partículas vão ter dificuldades, preste atenção, essas partículas vão ter dificuldades em se moverem, não é? Se elas vão ter dificuldades e elas estão ganhando calor, elas estão aquecendo, elas vão precisar de mais calor ainda para se evaporarem, não é? Essas partículas vão precisar de mais calor para se evaporarem. Ou seja, para entender aí, pessoal, ó, eu abri a panela, então a pressão diminuiu. A pressão diminuiu, ou seja, eu tenho uma menor pressão, então as partículas vão a minha matéria que está, a minha água, meus alimentos que está dentro dessa panela, vão se evaporar com mais facilidade. Ou seja, então eu não vou precisar de tanto calor assim para essas partículas se evaporarem, viu? Então, por exemplo, você coloca essa panela aberta. Então a água está saindo de uma forma em vapor, não é? Ou seja, a tendência dessa água secar e você não fazer o seu alimento do jeito que você queria, certo? Agora, se você fechar essa panela, a água vai se evaporar com bastante lentidez, bem devagar, viu? Bem devagar. Por quê?
Porque a pressão dentro da panela é maior, então vai aquecer mais ainda do que o normal. Então, por isso que o alimento cozinha rapidamente, porque o aquecimento é diferente da panela aberta, viu? Por causa de quê? Da maior e da menor pressão. A menor pressão não precisa de tanto calor assim, pois as partículas ficam livres. Maior pressão precisa de muito calor, pois as partículas ficam presas, querendo se movimentar e não tem espaço, viu? Então, a questão está aí. Menor pressão, as partículas têm espaço para se mover. Maior pressão, não tem espaço para se mover. Então, precisa de mais calor. Será mais aquecida para evaporar. Porque a tendência da matéria, ganhando calor, é evaporar. Viu, pessoal? Então, imagine aí a matéria sendo aquecida e não tendo espaço para ela se evaporar. Então ela vai ficar um pouco chateada, não é? Então ela quer sair em forma de vapor. Mas a panela de pressão deixa o mínimo, que é essa tampinha aqui, ó. Deixa sair o mínimo, pouquinho. Então está dentro de uma pressão enorme, não é? A pressão atmosférica é enorme, então o calor é maior ainda dentro dessa panela, aquecendo esse alimento, viu? Falei demais, mas eu acho que foi o suficiente, né? Bora lá, vamos para o... Bora lá, pessoal. Como prometido também, eu vou estar corrigindo a atividade, aquelas duas questões que vocês responderam, viu? Preste atenção aí para entender mais ainda, tá bom? Primeira questão. No nosso ambiente, observamos que a matéria sofre alterações de estado físico constantemente. A água é um exemplo, né? Observe o ciclo da água representado a seguir. Dá uma olhada aí, pessoal, não é, nessa imagem, e vamos responder o que se pede. A letra A está me pedindo o seguinte: que mudança de estado físico a água está sofrendo em 1 e 2? Muito simples, né, pessoal? Aí, ó, a água do mar aí está indo para cima, está aquecendo, não é? Se está indo para cima, está aquecendo. Significa que esse líquido está evaporando. Se está evaporando, vaporização, né, pessoal? A 2 é a chuva, né, pessoal? Como eu falei antes, a chuva precisa de quê? De calor, não é? Então, isso é uma passagem do gasoso para o líquido. Isso é uma condensação, viu? Então, primeira, vaporização. Segunda, condensação. Letra B. Explique o que acontece com as partículas que formam a água durante essas mudanças. Que mudanças são essas? A mudança de 1 e 2, pessoal. Do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. O que acontece nessa primeira mudança aí? A primeira mudança é um recebimento de energia, né, pessoal? Recebimento de calor. Então, as partículas, não é que no caso, as partículas da água estão aquecendo, estão ganhando calor. Se estão ganhando calor, estão aquecendo. Então, estão indo para a atmosfera para virar gás, não é? Para depois virar a nossa chuva, não é, pessoal? Então, o que acontece na situação 2 é o contrário, né, pessoal? Se a situação 1 está ganhando calor para evaporar, a situação 2 está perdendo calor para condensar, né, pessoal? Para virar líquido aquele gás, né, pessoal? Então, é isso daí. Quem respondeu dessa forma está corretíssimo. Bora lá, pessoal. Segunda questão. A segunda questão me diz o seguinte: analise o gráfico e faça o que se pede. Preste atenção no que o gráfico está me mostrando aqui. Gráfico de curva de aquecimento da água. Então, essa palavra aquecimento vai me ajudar muito em responder a letra A. Viu? O que pede a letra A? Copie em seu caderno a expressão a seguir, que melhor descreve
o que está no gráfico. Então, é a expressão 1, é a expressão 2 ou é a expressão 3 e tem uma 4. Tem uma 4 aqui também, viu? Ou é a expressão 4. Então, são 4 expressões. Você vai dizer qual representa aí esse meu gráfico aí de aquecimento, pessoal. Então, quem respondeu a expressão 3 está corretíssimo, viu, pessoal? É só você perceber que estamos tratando de aquecimento. Então, a equação, a expressão 3, me explica direitinho o que está acontecendo aí. Porque do A, não é, passando pelo o I aí, viu, pessoal? Deixa eu só circular para vocês aqui. Então, começou do A, né, passando pela temperatura de fusão, né, chegou em B. Então, do B, que no caso aqui se encontra no estado líquido, chegou em que? Na situação 2, que é a minha temperatura de fusão até chegar em C. Então, tudo é em ordem, ó, A, B e C. Então, a questão está aí, ó, A, B e C, 1 e 2. Então, lá na minha terceira, está mostrando tudo isso em ordem, A, B e C, 1 e 2. É só isso. Bem simples, né, pessoal? Estamos aquecendo a água, então a tendência é de aumentar essa temperatura, não é? De líquido para gasoso, viu? 1 e 2. Esse 1 aqui me mostra o que? ATF, isso aqui, TE, viu? Bora lá. A letra B. Que mudança de fase está ocorrendo em 1 e 2 indicado no gráfico? Muito simples, né, pessoal? Só circular para vocês aqui. Que mudança aqui, ó, 1 e 2. Muito simples. Na 1 é a passagem de quê? Do estado líquido, aliás, do estado sólido para o líquido, ou seja, a nossa fusão, né, pessoal? A fase é fusão. E no estado 2, o que está acontecendo aqui? A nossa TE, nossa temperatura de ebulição, ou seja, vaporização, viu? Então, vocês podem colocar aí essas fases, fusão e vaporização, viu? Resposta da letra B. Letra C. Em que estado físico da matéria a água se encontra nas posições A, B e C no gráfico? Bora lá novamente. A está abaixo de zero, ou seja, sólido. B está abaixo de quê? De 100 e acima de zero, ou seja, líquido. E C está acima de 100, gasoso. Muito simples, né, pessoal? Então vamos lá. Letra D. Desenhe em seu caderno o comportamento das partículas de água nos estados físicos representados por A, B e C. Então, essa resposta aí não dá para mim fazer aqui, pessoal, mas eu vou só explicar um pouquinho para vocês. No estado, no estado A, no estado A, as partículas estão bem juntinhas, viu? Então, você vai desenhar essas partículas bem juntas, viu? No estado B, você vai separar elas um pouquinho e no estado C, você vai colocar ela mais afastada ainda do que no estado líquido, viu? Então, a letra D, a questão pede isso, viu? Para você desenhar essas partículas de acordo com como elas se encontram. Pessoal, quando vocês chegarem até esse momento, agora eu quero que vocês façam aquela outra questão que eu pedi para vocês, que eu ia falar, que eu falei para vocês que iria passar ela depois que eu explicasse a questão da pressão, viu? Então vocês façam a terceira questão, tá bom? Pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar a respeito da constituição da matéria, viu? Ou simplesmente a nossa evolução da matéria, tá bom? A gente vai estudar desde o início até o modelo atual, beleza? Essa imagem que vocês estão vendo aí, desse rapaz aqui, esse rapaz aqui é chamado de Empédocles, viu? Ele foi o primeiro filósofo, pensador, em imaginar como é constituída a matéria, né?
Então ele chegou em um conceito de que a matéria é formada por alguns elementos, pessoal. Por alguns elementos. Junto com ele, Aristóteles também trabalhou nisso. Eles trabalharam, não é? Eles chegaram em um conceito em que a matéria, tá aí o nosso amigo Aristóteles, viu? Em que a matéria é formada por 4 elementos. Esses elementos é o fogo, terra, água e o ar, viu? Então, para eles, se você falar que isso está errado, pessoal, é você que está errado, viu? Não podemos dizer que esse conceito de desde Empédocles até Rutherford, que se está errado, não está errado, viu? Porque são épocas diferentes. Então, para eles, não é? Nessa época aqui, isso foi uma descoberta, sim, vamos dizer, é uma pesquisa, um estudo bem avançado, né? Então, eles chegaram em uma conclusão que a matéria é formada por esses elementos, não é? Então, a junção do fogo com a terra gerava uma substância seca, não é isso? A terra com a água, uma substância fria, a água com ar, uma substância úmida, e o ar com o fogo, uma substância quente, viu? Então, o conceito de Aristóteles e Empédocles era isso daqui, que a matéria era formada por esses 4 elementos. Então, eles não estão errados. E isso vai depender de quê? Do seu pensamento, porque em relação à sua época, isso daqui era o conceito verdadeiro para a matéria, pessoal. Então, foi com isso, foi com essas bases, foi com esses conhecimentos, com esses conceitos, que a matéria, que o conceito de átomo foi evoluindo, certo? Foi evoluindo, então, até chegar nos modelos atuais, viu? Então, vamos lá. Vamos estudar mais um pouco. Esses dois rapazes aí, Eleucipo e Demócrito, eles foram os primeiros pesquisadores, filósofos, pensadores em dar o conceito de que a matéria é formada por partículas, não é? Essas partículas receberam o nome de átomo. Viu, pessoal? Átomo. A, prefixo de negação. Tomo, prefixo de divisível, ou seja, partícula indivisível. Eles chegaram a um conceito, né, de acordo com Empédocles e Aristóteles, viu, pessoal? Por isso que tudo é importante, porque um leva o outro, não é? Os estudos de cada um foi baseado no outro, no estudo anterior. Então, Leucipo e Demócrito fez esse conceito, pois queria estudar um pouco mais do conceito de Aristóteles e Empédocles, não é isso? Então, eles chegaram à conclusão que a matéria era formada por partículas indivisíveis. Então, batizaram como átomos, certo? Então, vamos lá. Então, mais na frente um pouquinho, não é? Chegou nosso amigo Dalton, com outro conceito, com outra base em relação à matéria, não é? Então, continua com o conceito de que a matéria é formada por átomos, não é, pessoal? Só que ele disse que átomos eram partículas, não é? E ele, vamos dizer assim, ele batizou essas... Ele caracterizou, vamos dizer assim, a melhor palavra, ele caracterizou essas partículas como esferas maciças, não é? Como a nossa bola de bilhar, não é? Bola de ping-pong. Então, ele caracterizou essas partículas como essas esferas, não eram maciças, indestrutíveis, não é? Para ele, desculpa, para Dalton, essas partículas não poderiam ser destruídas, não é isso, pessoal? Não poderia ser destruída. Então, essas partículas eram indestrutíveis,
viu? Indivisíveis, e para cada elemento, essas partículas, essas bolinhas, eram diferentes, viu? Para Dalton, essas partículas eram diferentes de acordo com cada substância, com cada matéria do universo, né, pessoal? Então, a matéria, o átomo de uma matéria era diferente de outro átomo de outra matéria, viu? Depois de Dalton, pessoal, surge outro pesquisador, não é? Curioso em estudar mais isso daqui, chamado de Thomson. É esse rapaz aí que vocês estão vendo mesmo, viu? Ele chegou com um conceito de que o átomo possuía partículas energéticas, ou seja, essas partículas possuíam energias, viu? Energias negativas e energias positivas, não é isso? Então, ele chegou em um conceito que o átomo também era uma esfera maciça, não é? Igual ao do Dalton, só que com partículas energéticas, ou seja, cargas negativas e cargas positivas, viu? Esse modelo de Thomson, pessoal, era chamado de pudim de passas, ou seja, era um pudim com alguns recheiozinhos, então, por isso que foi batizado dessa forma, por ser uma esfera maciça positiva, não é, coberta de partículas negativas, viu? Que vamos conhecer que são os elétrons, né, pessoal? Mais na frente um pouquinho. Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, é só uma introdução, um conceito bem básico dessa evolução, viu? Chegamos a quem? A Rutherford. É esse rapaz aí que vocês estão vendo também. Rutherford. Rutherford, pessoal, foi, vamos dizer, deu um passo largo para a evolução do átomo. Por quê? Porque ele fez um experimento onde ele percebeu que o átomo não é uma esfera maciça, viu? Ou seja, o átomo tinha brechas. O átomo tem brechas, não é? Então, ele fez esse experimento e chegou a essa conclusão. O experimento que ele fez, pessoal, foi isso daí, ó. Ele colocou um bloco de chumbo, aí tem no livro de vocês, viu? Aí depois ele colocou uma partícula que refletia raios, viu? Chamada de partícula alfa. Entre essa lâmina aí, ele colocou uma aberturazinha nessa placazinha de ferro para esse raio aí passar por ele e chegar lá na lâmina de ouro, viu? Essa lâmina de ouro, pessoal, vocês conhecem aquele papel alumínio, né? Então essa lâmina de ouro, a espessura dela era bem parecido com o nosso alumínio, viu? Aquele papel alumínio. O papel alumínio, pessoal, ele é bem fininho, né? Então essa lâmina de ouro também era dessa forma. Para que ele fez isso? Ele fez isso para verificar se esse raio ia atravessar ou não essa lâmina de ouro. Então, o X da questão aí era essa lâmina de ouro, não é? Se atravessasse, quer dizer, ele ia verificar que o átomo não era tão maciço assim, como Dalton e Thomson falaram, viu? Então ele verificou que 90% do raio atravessou a lâmina de ouro, não é? Alguns reflexos desse raio voltaram, não é? Depois você vai entender o porquê em outro momento, viu? Alguns voltaram, mas 90% desse raio, não é? Dessa partícula alfa, atravessaram essa lâmina de ouro, viu? Atravessaram essa lâmina de ouro. Então ele chegou à conclusão que o átomo
ele não era maciço, mas ele possuía brechas. Se ele possuía brecha, ele tinha umas partículas, não é? Umas partículas negativas e umas partículas positivas. Por que isso? Por que ele chegou nessa conclusão? Justamente por causa desse desvio desses raios, não é? Desse desvio desses raios. Esses raios foram desviados justamente porque pegavam em elétrons ou em prótons, não é? E eles eram desviados, e aqueles que não pegavam, eles eram atravessados, não é? Então, mais ou menos isso daqui, para ele chegar na conclusão que o átomo era dessa forma aqui, ó. Viu? Ele não era maciço, ele era uma partícula onde possuía outras partículas energéticas, ou seja, os elétrons e os prótons, viu? Os elétrons e os prótons. Aí veio outro pesquisador e, vamos dizer assim, ajudou Rutherford com esse modelo. Por isso que o modelo é chamado de Rutherford-Bohr, porque é dos dois pesquisadores, não é? Os dois que trabalharam nesse modelo, que até hoje a gente usa ele, não é? Sabemos que outros estudos já foram feitos em relação ao átomo e encontraram outras coisas, não é? Que Rutherford e o Bohr não encontraram, né? Mas até hoje usamos o modelo de Rutherford-Bohr, não é? Então, ele ajudou o Rutherford para chegar nisso daqui, ó. Além dessas partículas negativa e positiva, também foram encontradas partículas neutras, né? Chamados de nêutrons, partículas sem cargas, nem positiva e nem negativa, viu? Eles chegaram também a um conceito que as partículas negativas, os elétrons, chamados de elétrons, ficavam ao redor do núcleo, viu, pessoal? Eles pesquisaram também, eles estudaram e chegaram em um conceito que o átomo possuía núcleo, não é? Núcleo. E dentro desse núcleo se encontravam as partículas positivas e as partículas neutras, as partículas com cargas positivas e as partículas sem cargas, certo? E ao redor desse núcleo se encontravam os elétrons. E esse ambiente onde os elétrons se encontram é chamado de eletrosfera, viu? O próprio nome já diz, eletrosfera, viu? É onde as partículas negativas, os elétrons, se encontram. Beleza? Bora lá. Mais avançado ainda, com outras pesquisas, chegamos a um conceito do átomo em relação à eletrosfera e ao núcleo, aos prótons, aos elétrons, aos nêutrons. Percebemos o seguinte: o átomo, preste atenção, pessoal, o átomo pode possuir até 7 camadas em sua eletrosfera. Viu? Ele pode possuir até 7 camadas. Pessoal, então, se eu digo o seguinte, ele pode possuir, então não é todo átomo que tem 7 camadas não, pessoal, certo? Tem átomo que possui uma, que possui duas, que possui três, e assim por diante, até chegar em um átomo que possui as 7 camadas, viu? Essas camadas foram batizadas com essas letras aí, começando da K, L, M, N, O, P e por fim a camada Q, chamada também de camada de valência, pessoal. Eu vou gravar em outro momento, outro vídeo com isso daqui, pessoal. Então isso daqui é só um conceito inicial para você entender mais ou menos, para a gente chegar lá lá no conteúdo de distribuição eletrônica, para você já ter em mente isso daqui. Outra coisa, outro conceito. Foi percebido também que os prótons é exatamente iguais à quantidade, estou falando em quantidade, viu pessoal? A quantidade de prótons
é exatamente iguais à quantidade de elétrons, viu? A quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Caso, preste atenção, caso esse átomo aqui seja um átomo nêutron. Professor, agora confundiu minha cabeça. O que é átomo neutro? Átomo neutro, pessoal, é aquele átomo que possui a mesma quantidade de próton e a mesma quantidade de elétrons. É só isso. Mas por que você fala isso, professor? Tem átomo que não é neutro? Tem sim. Átomo que não é neutro. Qual é o átomo que não é neutro? O átomo que não é neutro é chamado de íons, certo? Chamado de íons. Pessoal, os íons são átomos que perdem energia, viu? Você não deve estar entendendo muito bem porque eu não estou mostrando isso, mas como eu falei, vou gravar outro vídeo em outro momento para explicar tudo isso, pessoal. Então, isso aqui é só o conceito inicial. Então, aqueles átomos que perdem energia, se eles estão perdendo energia, pessoal, eles estão perdendo elétrons, certo? Eles estão perdendo elétrons. Se eles estão perdendo elétrons, eles vão ficar com menos elétrons do que prótons. Então, ele vai ficar um íon, ou seja, com menos elétrons do que prótons. Beleza? E ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo que ele perde, ele também ganha. Viu? O átomo ele pode ganhar também energia, ele pode ganhar elétrons. Então, isso é chamado, pessoal, isso é chamado de ligações. Viu? Ligação iônica. Viu? Um que doa e um que recebe. Então, também é em outro momento, viu? Bora lá, vamos voltar para a imagem aqui. Como eu falei, essas camadas foram batizadas da letra K à letra Q, viu? Não me perguntem por quê, porque eu não sei. Isso aí foi apenas um batizado que ele fez para cada camada. Bora lá, possui 7 camadas, então vamos colocar essas camadas aqui. Vamos colocar a primeira de K, de L. Então, eu creio que foi dessa forma, não é? Então, não tem assim um conceito específico porque foi chamada de K, viu? Então, eu não encontrei ainda isso daí, mas vamos lá. A camada K, pessoal, é aquela camada que se encontra mais próxima do núcleo, viu? Mais próxima do núcleo. Essa camada, pessoal, essa camada é chamada de camada menos energética. Por quê? Lembra que eu falei que o átomo, que as partículas ficam em movimento? Então, esses elétrons, esses prótons, esses nêutrons, eles ficam em constante movimento, principalmente esses elétrons, viu? Eles ficam girando ao redor do núcleo. Eles ficam girando ao redor do núcleo, certo? Esses elétrons ficam girando, 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 que nem o nosso sistema solar, não é? Os planetas girando ao redor do Sol. Então, se a camada K fica mais próxima do núcleo, ela vai precisar de menos energia para poder se movimentar. Então, por isso que ela é chamada de camada menos energética, viu? A camada Q é chamada de camada de valência, pessoal, viu? Camada de valência. Presta atenção, camada de valência é a camada Q, mas pode ser a P, mas pode ser a O, mas pode ser a N, pode ser a M, pode ser a L ou pode ser mesmo a K. Professor, agora eu não entendi. Preste atenção. Camada Q é camada de valência. Caso o átomo possui 7 camadas. 7 camadas. Deu para entender? Camada de valência do átomo que possui 7 camadas é a camada Q. Por quê? A camada de valência é a última camada. É a última camada. Então, pessoal, se por exemplo, o átomo possui 6 camadas, a camada de valência não vai ser a Q. Deu para entender? Não vai ser a Q, vai ser a P. Beleza?
Se o átomo possui 3 camadas, a camada de valência vai ser a M. Deu para entender? Então é isso daí, camada de valência, a última camada. A camada de valência, pessoal, é aquela camada mais energética. Mais energética. Por que mais energética? Como eu falei, a camada K é menos energética porque precisa de menos energia para poder girar. Por quê? Porque ela está próxima do núcleo, não é? E aquelas camadas próximas do núcleo, ela tem uma facilidade maior do que as outras para poder girar por causa do núcleo, viu? E a camada mais energética, que é a última camada, ela precisa de mais energia porque ela está distante do núcleo, viu? Ela está distante do núcleo, então ela vai precisar de mais energia aqui, ó, para poder se movimentar, viu? Como eu falei, caso o átomo possui 7 camadas, a camada de valência é a Q, viu? Então ela vai precisar de muita energia para poder girar, porque ela está bem distante, né? Ela está bem distante aqui, ó. Aqui o átomozinho da última camada, ó, tá vendo? Está bem distante do núcleo, então ele vai precisar de muita energia para poder se movimentarem, viu? Pessoal, outra coisa. Estamos finalizando, viu? Outra coisa. Todo elemento, que no caso são 118 elementos da tabela periódica, todo elemento possui uma quantidade de elétrons e uma quantidade de prótons específica, desde o 1 até o último elemento 118, certo? Então a tabela periódica foi organizada, viu, por períodos em relação também à quantidade de prótons e à quantidade de elétrons, viu? Em outro momento vamos estudar a tabela periódica e vamos entender tudo isso. Como eu falei, pessoal, não se assustem, isso aqui é o primeiro momento em relação a átomos. Tem muita coisa a ser aprendido, tem muito detalhe. Quando você chegar em distribuição eletrônica, você vai se assustar um pouco, mas depois você vai gostar. E é isso, certo? Deixa eu só lembrar aqui mais informações que eu posso passar para vocês. Sim, bora lá. Pessoal, veja que essas camadas aqui estão com números específicos, viu? Ó, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. O que é isso? Isso daqui, pessoal, é a quantidade de elétrons que cada camada, vamos dizer, suporta, viu? Cada camada suporta uma quantidade de elétrons específica, viu? Por exemplo, a camada K, ela só suporta 2 elétrons, viu? Ela pode ser 1, viu, pessoal? Mas ela não pode ser mais do que 2, tá bom? A camada L suporta até 8. Pode ser 7, pode ser 6, viu? Pode ser 5. Então, passando de 8, a camada L não suporta. Ela vai joga esse elétron para a camada M, porque a camada M já suporta uma maior quantidade, não é? Que no caso é 18. E assim vai por diante, ó. N 32, O 32, P 18 e Q 8, viu? Lembrando que a camada Q, caso o átomo seja de 7 camadas, a camada Q é a camada de valência. Ela suporta até 8 elétrons, mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante, viu? Só não pode passar de 8. Outra coisa.